Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Trader, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, faça sua inscrição e ative o sino de notificações para você não perder nada dos conteúdos que eu posto aqui no canal. Para a galera que já segue aqui meu canal há mais tempo, deve ter percebido, que eu andei sumido aí umas 2 semanas sem postar conteúdo novo. E o pessoal já sabe que quando eu ando sumido assim é porque eu estou planejando alguma coisa nova. E o vídeo de hoje é justamente para isso, para passar para vocês uma estratégia nova que está sendo desenvolvida aqui pela RM. E essa estratégia que eu chamo de Tangram Full, eu tentei unir tudo que tem dado mais certo aqui para a gente nas nossas operações e corrigindo algumas falhas do que pode ser considerado aí o calcanhar de Aquiles na nossa principal estratégia, que é do setup abertura. Então eu uni uma estratégia que tem a consistência do setup abertura, mais de 95% de acerto nas operações, corrigindo alguns dos calcanhares de Aquiles ali da estratégia setup abertura, que é o risco muito alto e o aumento de posições. Então eu vou explicar para vocês como que funciona essa estratégia, mostrar também os resultados, mas antes eu quero falar para vocês sobre o nosso grupo do WhatsApp. Então na descrição desse vídeo, você pode ir lá, vai ter bem destacado o nosso grupo do WhatsApp para essa estratégia. Então preciso que vocês entrem nesse grupo, que lá eu vou passar mais informações sobre a estratégia. E para todo mundo aí que sabe também, sempre que eu lanço uma estratégia nova, eu dou um desconto para quem adquirir logo na semana de lançamento. E eu vou enviar esse cupom de desconto através desse grupo do WhatsApp também. Então é muito importante você entrar nesse grupo, tanto para poder tirar mais dúvidas, ficar sabendo das novidades sobre a estratégia e também para receber esse cupom de desconto para conseguir comprar a estratégia num valor um pouco mais acessível nesse início, nesse lançamento. Então, sem mais delongas, eu vou lá compartilhar minha tela aqui com vocês e vou mostrar um pouco de como que é o funcionamento e o principal, as características desse nosso robô novo. Beleza? Então, vem comigo, acompanha aqui na minha tela. Então, pessoal, esse daqui é o histórico de operações dessa nova estratégia nossa, Tangram Full. E aqui operando desde o dia 21/7. Teve apenas 2 dias de stop loss nesse período. Chegamos aqui até nos dias atuais, com 98% de acerto nas operações, 5,02 de fator de lucro. Um resultado muito, muito bom, com apenas 14% de draw. E o que eu falo? Que eu corrigi os principais problemas que a gente tinha no setup abertura. Setup abertura, por operar no mini dólar, ele já é um pouco mais alavancado do que o no mini índice. E para conseguir ter uma curva ascendente desse jeito, com poucos dias de loss, a gente precisava de fazer aumento de posições. Então, meu robô, por exemplo, que tem as operações lá em conta real, vou até compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó, meu robô de setup abertura, por mais que ele já fez R$ 6.000 aqui no período que está operando, que eu estou acompanhando esse histórico aqui com vocês, 78% de acerto, 2,6 de fator de lucro, mas ele opera no mini dólar, aqui eu com 20 contratos, algumas vezes ele já sai direto na pontuação máxima dele, do dia, sem fazer aumento de posição. Mas algumas vezes ele toma loss da primeira operação e precisa de fazer aumento de posição para ter a possibilidade de reverter. Então, algumas vezes a gente chega a ficar posicionado aqui, ó, até com 80 mini contratos. Então, eu fiz a primeira entrada com 20 mini contratos, a segunda dobrou o capital, fazendo uma reversão. Então, saiu com 20 e entrou com 40, movimentou aqui 60 mini contratos, ficando posicionado com 40. Depois, mais uma reversão, ele saiu com 40 e entrou com 80. Então, movimentou 120 contratos, ficou posicionado com 80 mini contratos, para aí sim ter o ganho e fechar esse dia positivo. Vários dias ele vai direto para o ganho, mas alguns dias precisa de fazer esse aumento de posição para garantir esse resultado positivo no dia. E isso vinha sendo considerado aí como um empecilho para alguns investidores, uma pelo capital, que exige um capital maior para fazer isso, e outra também pelos planos da plataforma SmartBot. Para você chegar numa quantidade de contratos dessa, estava exigindo um plano que permita você operar mais mini contratos. Agora, nessa estratégia nova da Tangram Full, que é no mini índice, nós corrigimos essa questão do aumento de posição.
Então ele conseguiu ter esse mesmo desempenho, tendo só 2 stop loss nesse dia, sem fazer aumento de posição. Todos os ganhos vai direto para o ganho, e quando tem uma perda, também vai direto para a perda. Aqui no caso deu 1.500 pontos de perda, sem precisar de fazer aumento de posição. E diferente também do setup abertura, que tem um risco de R$4.000 para buscar R$300 no dia, se estiver operando com 10 mini contratos, aqui a gente conseguiu diminuir esse risco para R$3.000. Então, quer dizer, nós precisamos de 10 dias de operações com ganho para cobrir um stop loss. E a gente percebe aqui, ó, muito mais do que isso, né? O robô fez 106 operações e dessas 106 operações, só 2 que foram negativas. A grande maioria das operações, 98% das operações, foram todas positivas. Então, nós conseguimos equilibrar aí um risco alto no dia, que o risco é alto, né? O risco praticamente de 10 para 1. Mas que dessa forma, muito difícil de acontecer o stop loss, e conseguindo dessa forma ter uma consistência também nos nossos ganhos, com uma entrada mais assertiva, com uma entrada mais precisa, garantindo esses ganhos aí nessa pontuação baixa. E outra coisa que foi possível fazer também, devido às atualizações que foram feitas na estratégia Tangram Full, é que a gente consegue fazer agora um filtro pelos dias. A estratégia tem alguns dias que não são muito bons para poder operar, por exemplo, na terça e na quinta-feira. Os melhores dias são segunda, quarta e sexta. Só que aqui a gente não precisa de ficar, liga o robô na segunda, para ele não operar terça, liga para ele operar quarta, para ele não operar quinta. Não, a gente consegue nos próprios parâmetros do robô, nas próprias configurações do robô, bloquear as operações terça e quinta-feira. Então a gente liga o robô, ele fica ligado direto, sem você precisar de ficar pausando e religando novamente. E dessa forma ele já segue esse planejamento de operar só nos dias que são melhores, e nos dias que não está marcado para ele operar, ele não opera, mesmo estando ligado. Dessa forma também nós conseguimos melhorar muito o desempenho, filtrando os dias que não são melhores para poder operar, e sem depender do operador, né, ter essa consistência de lembrar de ficar parando e iniciando o robô novamente. Então são 2 detalhes aí que nós já conseguimos melhorar muito o desempenho desse robô com relação ao que a gente vinha utilizando antes, né, com o setup abertura. E eu estou confiando muito nessa estratégia, estou acreditando muito nela. Vou colocar ela para rodar do jeitinho que está aqui, que eu fiz os testes com R$10.000, ganhou 24 mil, né, chegando ao capital de 34 mil. E eu vou iniciar ela em conta real com 10 mini contratos, para vocês poderem acompanhar. E claro, né, eu estou dando esse tempo aí, geralmente eu já lanço a estratégia, eu já operei um tempo em conta real com ela. Dessa vez eu estou lançando e dando a oportunidade para vocês iniciarem junto comigo, para pegar o mesmo histórico aqui que eu, mesma coisa que eu fiz ali com setup abertura, que eu mostrei um pouco antes, que antes de eu começar a rodar, eu dei a oportunidade para todo mundo ligar o robô também, para ter, né, esse acompanhamento de saber que está fazendo as mesmas operações que o meu, ter os mesmos resultados, e se tiver alguma dúvida, fica bem mais fácil para poder auxiliar, né? A gente rodando o mesmo robô, eu sabendo bem o que está acontecendo com o robô de vocês. Agora, outra surpresa que eu preparei para vocês aqui é que essa versão aqui, né, para 10 mini contratos, precisa de um capital de R$10.000, e eu preparei também uma versão com menos mini contratos. Nem todo mundo tem condições de colocar R$10.000 e de operar uma quantidade de contrato dessas, até pelo plano que exige lá na SmartBot. Mas eu preparei um robô para a gente rodar aí com 2 mini contratos, dependendo da situação financeira, pode até rodar com 1 mini contrato, mas vai ficar melhor com 2, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui também. Então aqui, ó, essa é a versão da Tangram Full, para iniciar com capital de R$2.000, rodando apenas 2 mini contratos. Não é somente mudar a quantidade de contratos, percebe aqui que teve até mais dias de stop loss, nos mesmos 106 trades, ele em vez de ter só 2 dias com loss, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias com loss. Então nosso percentual de acerto estava de 98%, nessa versão aqui caiu para 44%, mas mesmo assim o robô teve lucro próximo do que o outro teve, iniciou com R$2.000
e fez 4 de lucro. Então fez o dobro do capital que ele iniciou, ele fez só de lucro, né? Iniciou com 2.000 e fez 4.000 só de lucro nesse período. E além, né, de poder rodar com menos mini contratos, essa versão também tem um risco reduzido. Então, aqui para cada R$ 2.000, o risco máximo nessa versão é de R$ 300, buscando 60. Então, com 10 dias de operações, a gente já cobre 2 vezes o nosso risco, enquanto a outra versão, você precisa de 10 dias de operações para cobrir um loss. Aqui não, com 10 dias de operações com ganho, a gente já cobre o suficiente para pagar 2 stop loss. E quem quiser utilizar essa versão, que é um pouco mais conservadora em relação a esse risco máximo, se quiser utilizar essa versão com mais contratos, também funciona. Para quem tem um pouco de aversão ao risco, né, não aceita perder, né, arriscar um valor alto no dia, tem essa versão aqui com o risco reduzido pela metade e mantendo o prometido aqui, né, que é a consistência no longo prazo, 95% de acerto, 94,3%, né, arredondando aqui 95% de acerto, 13,30% de drawdown, teve um loss aqui bem no início, isso impacta aqui no drawdown, mas mesmo assim esse drawdown não foi muito alto, e principal, sem aumento de posições. Eu destaco muito essa parte do aumento de posições, porque você sem fazer aumento, além do seu risco ser mais controlado, você ainda não paga taxas de corretagem desproporcional com o seu ganho. Igual eu mostrei no meu robô que está operando no setup abertura, no dia que ele fez mais operações, então nesse dia eu paguei um valor alto de corretagem, o robô fechou positivo, mas ficou praticamente no 0 a 0 de tanta corretagem que eu paguei. Com esse robô, por exemplo, não tem esse risco. Mesmo no dia que ele tiver o loss máximo, vai ser o loss máximo com 2 mini contratos, sem fazer reversão, né? Sem fazer aumento de posições, sem fazer reversão, entrou na operação e saiu no loss máximo, perdeu o valor, né, máximo que a gente aceita de perda no dia, mas sem ter grandes perdas com corretagem, sem ficar fazendo operações aqui desenfreadas. Beleza? Então, inicialmente, isso é o principal que eu quero passar aqui para vocês. E assim, eu sempre estou lançando estratégia nova, sempre estou aqui fazendo vídeo falando sobre as minhas estratégias, e muita gente ainda tem o pé atrás, né? E eu acredito até que esse pé atrás seja por experiências traumáticas que já teve com outras pessoas, com outros investidores, né? Às vezes a pessoa acredita numa promessa que é meio ilusória, né? Uma promessa de ganhos fáceis, ganhos rápidos e fáceis, e acaba sendo decepcionada, acaba passando por alguma frustração. Então aqui eu faço questão de deixar claro, explicar. O robô é bom, tanto que eu utilizo na minha conta, venho tendo resultados positivos com esse robô e muitas pessoas utilizam também as minhas estratégias aqui e muitas saem satisfeitas, né? Conseguem ter um crescimento do seu capital com consistência. Tem gente que está operando aqui comigo aqui há mais de 3 anos, 4 anos, desde o início da estratégia Horus, e tem gente que ainda tem esse receio. Então, eu quero passar para vocês aqui e mostrar alguns exemplos de pessoas que utilizaram nossas estratégias, tiveram esse bom desempenho e estão passando aqui um feedback para a gente. Aqui mais um cliente, mandou aqui 2 dias seguidos, parabéns, está pagando a estratégia com o Smartbot, R$ 350 de saldo diário. R$ 350 para quem opera aí com R$ 1.000 é 35% em um dia de operações. Uma operação só deu 35%. Então, é um resultado muito bom mesmo, por isso que muita gente fica surpreso com o resultado que tem, né? Que acha que não é possível fazer isso assim com robô de uma forma automatizada, e quando vê os resultados, vê que realmente é um resultado palpável, a pessoa fica até impressionada. Aqui mais um, ó, mandou aqui o saldo diário dele de 510, fechando aqui 510, buscando esse valor por dia em 3 dias de operações, com 100% de acerto nas operações, já deu um valor de R$ 1.500 no acumulado para esse cliente. O robô dele, ó, com 75% de acerto, 9,53 de fator de lucro. Então, muito bom mesmo. Em 3 dias de operações, R$ 1.500. Ele já pagou, em 3 dias, ele pagou o que investiu na estratégia, pagou os custos da Smartbot, e tem uma coisa assim que eu não cobro por isso, ele não vai pagar nunca, né? Que é essa experiência. Para chegar nesse ponto de conhecer mercado financeiro,
saber o que tinha que ser feito para deixar tudo pronto para iniciar as operações e conseguir automatizar essas operações, foi uma jornada que eu demorei mais de 3 anos para chegar nesse ponto. E sem falar o tempo que eu demorei para pegar a experiência, para ter as estratégias com o nível de qualidade que eu tenho hoje. E esse cliente buscou o caminho mais fácil, que é buscar um profissional que já tenha passado por isso e seguir os passos desse profissional. Então, sem precisar de se dedicar a nada para aprender sobre o mercado financeiro, para aprender sobre os robôs de investimento, só copiando o meu método, só seguindo o meu passo a passo, ele fez R$ 1.500 em 3 dias de operações. Esse outro cliente aqui, ó, o Juan, ainda deu para tirar mais uma casquinha. Ele tinha feito uma operação que tinha dado 675, ele fez mais uma, foi para 970. Falei com ele, mérito dele pelos resultados. Aí ele agora parou de verdade. Tinha ligado o robô ainda de 770, fez mais R$ 50, deu R$ 1.020. Ele falando que eu sou fera e tal, mas mérito dele também. Se não fosse o fato dele ter visto as operações, né, ter visto aqui os meus vídeos, e ele ter confiado e ter colocado em prática e ter executado os passo a passos que eu passo para ele aqui, ter executado tudo com perfeição, né, seguindo à risca as recomendações, se não fosse por ele, ele também não teria feito esse resultado. Então, por mais que eu sei que eu tenho os meus méritos aqui, de estar criando a estratégia, de estar desenvolvendo as estratégias, atualizando, deixando tudo pronto para vocês buscarem aí ter o melhor desempenho, eu sei também que tem a parte do cliente, porque não é qualquer um que confia realmente e que tem a coragem, né, de ir lá e fazer tudo certinho para poder colher esses frutos, né, para poder ter esses resultados na conta dele. Então, pessoal, o vídeo de hoje vai chegando ao final, nós vamos encerrando por aqui. Não se esqueçam de entrar lá no grupo do WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar aí no link e entrar no grupo. Eu vou passar as novidades da estratégia lá nesse grupo. Vou deixar também na descrição do vídeo o contato do suporte da RM, como eu sempre deixo. Qualquer dúvida, você pode me chamar lá que eu estou preparado para poder esclarecer tudo que você precisar. No mais é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado e prosperidade a todos.